Boa tarde, Jornal Sport News de hoje começando falando do Palmeiras e São Paulo, né? São Paulo abriu logo o placar, né? Com o Marcos Guilherme, depois ele botou outra bola na trave e teve a situação do Prato, que ele bateu a cabeça no joelho do Hernanes. Não foi legal aquilo, né? O time do São Paulo voltou preocupado, mas graças a Deus tá tudo bem com o Prato, né? Mas aí o William fez a festa. 2 gols dele no primeiro tempo e o Palmeiras virava a partida. Mas no finzinho da primeira etapa ainda deu tempo de Hernanes empatar. Segundo tempo começou morno, com o Palmeiras pressionando com Daverson, mas Sidão garantindo. O jogo seguia disputado até começar o festival de incompetência da equipe do São Paulo, perdendo gols com Rodrigo Caio e Hernanes. E Marcos Guilherme poderia ter passado a régua, mas perdeu porque foi fominha. Se aplica aquele ditado: quem não faz, leva. Edu Dracena recompôs para Jean, que lançou Daverson, que deu para quem lançar de primeira para o fundo do gol do São Paulo, 3-2. Aí só foi administrar a vantagem da equipe do Palmeiras, que o Palmeiras já estava ali ganhando, administrou a vantagem, tocou a bola, tocou para lá, tocou para cá, ia vendo o tempo passar e ainda conseguiu fazer um gol com o Johan, que é muito bom jogador, pelo que eu vi dele ontem. O saldo que podemos tirar dessa partida para a equipe do São Paulo é o seguinte: que a defesa prejudica o time todo, porque você leva 4 gols. Assim, porque o São Paulo, para quem não percebeu, levou 2 em 2 gols em pouco tempo, né? Porque levou 2 gols logo do William e levou o gol do Keno e o gol do Johan. Então, quando o São Paulo leva um gol, a equipe fica tão desestabilizada que leva outro. Aí termina levando uma desvantagem que não dá para tirar. Agora eu gostaria de que me desse aí a tabela de classificação para mostrar como a situação tá séria pro São Paulo, né? Hoje ainda tem Coritiba e Vitória, São Paulo pode afundar para 19º. Vejamos, São Paulo é o 18º com 23 pontos. A Chapecoense tem 25. Então São Paulo, para sair do rebaixamento, depende do Avaí e da Chapecoense na próxima rodada. Tem 23 pontos a equipe do São Paulo. É impressionante como a equipe do São Paulo está péssima, né? E São Paulo não jogou mal ontem, não jogou mal. Acaba se tirando, para quem não viu o jogo, o placar, que o São Paulo jogou mal, porque a defesa do São Paulo configura isso. Porque é uma defesa muito fraca, a defesa do São Paulo é uma das piores, né? Não dá desse jeito. E para quem acha que a evolução que o Dorival vê todo jogo é evolução, São Paulo, quando o Rogério Ceni saiu, estava em 17º, agora está em 18º. Né? Então, vejamos aí a evolução de time que o Dorival vê todo jogo. Já o Palmeiras, eu tenho que dar parabéns pro Cuca, né? Que finalmente utilizou essa uma semana de trabalho para ajeitar realmente o time. Que não foi um time lento, foi um time rápido, um time solto em campo. Eu voltei a ver o Palmeiras jogar bem, jogar um futebol de boa qualidade. O William fez 2 gols e ainda deu passe pro Johan fazer. Então, para mim, ele foi o melhor em campo. O pior em campo, na minha opinião, foi o Cueva, porque o Cueva não conseguiu dar sequência na jogada do São Paulo, deixou a desejar no defensivo, né? Então, o saldo que a gente pode tirar da partida é o quê? O Palmeiras voltando a jogar bem e o São Paulo não conseguindo um resultado melhor por causa de sua defesa. Então, o Dorival não consegue resolver esse problema como nenhum técnico vem conseguindo resolver esse problema. A defesa do São Paulo é um sério ponto. E vai passando rodada em rodada e o São Paulo continua do mesmo jeito, sem sair da zona do rebaixamento. 23 pontos, 2 do primeiro fora da zona.
Então, dependendo desse outro adversário, se ele vencendo para sair do rebaixamento, né? Então a situação de São Paulo fica cada vez mais complicada. E o Palmeiras agora é quarto colocado, né? Com 36 pontos, ótimo. Agora tirou aquele peso das costas dos torcedores e do Cuca, né? Que agora vai poder trabalhar com mais tranquilidade. E também tirou eu do pé do time do Palmeiras. Quem apitou foi Sandro Meirahit, assistentes Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Vangassi. O público presente no clássico Choque Reina, o Allianz Parque, foi 33.537 para a renda de R$ 2.195.368,53. Mas agora o assunto é Corinthians. Corinthians, a coisa tá ficando aí feia, hein? Mas eu me impressionei com a incompetência do Casim. Eu já sabia que esse Casim era uma porcaria, mas ele se revelou uma torta podre, realmente, viu? Porque o Corinthians, eu vou dizer uns números aqui da partida para mostrar que número não é tudo, mas é alguma coisa. O Corinthians amassou o Atlético Goianiense. O Corinthians massacrou o Atlético Goianiense. Sabe por quê? Porque ele teve 32 finalizações, 9 chances reais de gol, 30 cruzamentos, 11 escanteios e 66% de posse de bola. Como é que um time que tem esses números não consegue efetivar uma oportunidade? 32 chutes. Como é que não dá para fazer um gol? Tanto que o goleiro do Atlético Goianiense foi o destaque. Uma equipe que foi muito presente no ataque foi o Corinthians. E o Corinthians não consegue ganhar uma partida dessa. Agora, o Carille até disse: o futebol se resume em gols. Criamos oportunidade, mas não fizemos. Se você faz o gol, o jogo muda. Se o Corinthians tivesse saído lá com 3, 4, 5-0, não surpreenderia. Porque o Corinthians teve números massacrantes. Porque eu nunca tinha visto 32 finalizações, o time não fazer uma. Não foi por falta de oportunidade, né? Porque o Cleison perdeu, o Fagner perdeu. E esse Casim realmente é uma laranja fora do bagaio. Porque não dá. Esse Casim não devia jogar no Corinthians. Ele joga muito mal. É muito ruim. Não se pode tirar o mérito do adversário. Criou outras boas ocasiões para ampliar. Quando o Corinthians já ia à frente desorganizadamente para o ataque. Agora, o Casim realmente, o Casim é muito ruim. Ele perdeu o gol e ainda vacilou na marcação. Não dá para defender o Casim, porque realmente a culpa não foi só dele, a culpa foi do ataque do Corinthians, porque o ataque do Corinthians é o mais responsável do que a defesa, porque a defesa tomou um gol e o ataque perdeu 32. Então é impressionante esses números aqui, né? Agora vamos aqui à atuação, né? O Cleison participou bastante do jogo, mas tomou decisões erradas e perdeu gols, né? Então isso aí não foi uma boa partida dele. O Rodriguinho foi um pouco fominha, mas chamou o jogo e participou bastante da criação do Corinthians. Que realmente a criação do Corinthians foi muito incompetente. Mas o futebol é assim, né? Isso aí às vezes é bom para provar que números não são tudo no futebol, né? São alguma coisa, né? Prova que o Corinthians amassou o Atlético Goianiense, né, na bola, mas o Atlético Goianiense foi mais competente que o Corinthians para fazer gol, né? Porque realmente esses números aí, viu? Tem que acender sinal de alerta. Sim, não pro Grêmio, segundo colocado, porque tem 10 pontos e ainda vai jogar. Mas para melhorar a efetividade do time, que até o primeiro turno é um exemplo. Nesse segundo turno não é mais. Pelo menos nesses 3 jogos que teve até agora. Porque contra o Vitória amassou o Vitória. Contra o Chapecoense jogou mal, mas ganhou. E os jogos que ele melhor jogou, ele perdeu, né? Isso eu não entendo. O Santos empatou com o Cruzeiro por 1-1, hein? Eita, Santos, desse jeito não chega nunca na segunda posição. E já na sexta-feira, o Paris Saint-Germain deu 3-0 no Saint-Étienne.
E o Palmeiras melhorando, São Paulo continua do mesmo jeito, né? Eita, São Paulo. Talvez o São Paulo esteja na zona do rebaixamento por causa dessa defesa que realmente é muito fantástica. Mas só um último comentário. Perder por Palmeiras é um resultado normal. Não é normal você estar na 18ª colocação com 23 pontos na 22ª rodada do campeonato e você perder para Coritiba em casa e empatar com o Avaí, podendo ter ganhado, né? Isso não é normal. Boa tarde, Brasil.